Fala, Juninho, paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, meu irmão Davi. Tudo bom, meu amigo? Opa, tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, hein, Juninho? Acho que mais de 13 anos que eu não vejo você pessoalmente. Rapaz, faz tempo, hein? Faz tempo mesmo, hein? E aí, rapaz, conte a benção, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, caminhando. Vamos falar pro pessoal, qual é o objetivo desse vídeo, né? Então, ó, Sim, você que assiste aí, tanto eu como o Juninho, daqui a pouco ele vai se apresentar, vai falar mais sobre a pessoa dele, daqui a pouco eu falo mais sobre a minha. Então, o objetivo desse vídeo é o seguinte: se você que está aí do outro lado, me ouvindo o Juninho, você tem problema com drogas, você tem problema com bebida alcoólica, hã? Já está sofrendo muito, passando, sabe, uma grande luta por conta desse vício, pode ter certeza que tem chance para você, tem saída para você, e essa saída está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, e Ele pode providenciar para você uma vida de vitória, assim como fez com a minha vida e com a vida do Juninho. Você vai ouvir aí uma parte do meu testemunho, do testemunho do Juninho também, de onde Jesus nos tirou, né? Que é do mundo de drogas, o mundo de balada, de loucura. Nós vamos contar nossa história para você, para que gere fé em você e você se conecte com o divino, com Jesus, e você receba a sua vitória também, né? Então, começando aí por você, Juninho, fala aí seu nome para o pessoal, de que igreja você é, da onde você está falando. a paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Júnior, falo aqui da cidade de Campinas, faço parte do Ministério Casa de Oração, Igreja Pentecostal Casa de Oração aqui da cidade de Campinas. Quero compartilhar com você o grande milagre que Deus fez na minha vida e posso dizer a todos vocês que eu sou um testemunho vivo nas mãos de Deus, né? E hoje eu posso dizer que eu vivo, né, uma vida assim tranquila, uma vida assim que trago orgulho para minha família, para minha mãe, né? Porque outra hora eu estava em uma balada, outra hora eu estava em um bar, outra hora eu estava me drogando, né? Mas quando eu tive um encontro com Jesus Cristo, eu parei de depender da dependência química, da bebida e da ilusão e passei a depender do Espírito Santo de Deus. Mas para que o milagre de Deus acontecesse na minha vida, foi necessário eu querer. Por que foi necessário eu querer? Porque para a mudança acontecer na nossa vida, a gente tem que querer, porque Jesus ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos estender as mãos para poder fazer a obra na nossa vida. Eu passei durante 10 anos escravizado na cocaína, na maconha, na bebida. Confesso a vocês que eu tentei parar por diversas vezes sozinho, diversas vezes. Eu ficava um mês, 2 meses sem beber, sem usar droga, sem fumar maconha. Mas aí, o que que acontece? A pessoa sozinha, ela consegue ficar um tempo, um período afastado dessas coisas, mas pela pessoa não estar na presença de Deus, congregando, né, orando, tendo uma vida com Deus, pela pessoa não estar caminhando na presença de Deus, o inimigo acaba achando brecha. Aí é onde entra a recaída, né? Entra a recaída
E eu confesso a vocês, eu tentei diversas vezes parar de usar droga sozinho, mas eu não conseguia. E durante 10 anos eu fiquei escravizado no mundo das drogas e digo para vocês, quando a pessoa ela começa no mundo das drogas, ela pensa que ela vai ter domínio, ela pensa que vai ter um controle sobre a vida dela, a ponto de pensar assim, a hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. A hora que eu quiser parar de beber, eu bebo. Só que o adversário faz a pessoa ficar tão viciado e tão dominado pela dependência química que a pessoa não consegue mais ter força para sair. Então, meus irmãos, eu pensei que eu ia conseguir ter o controle na minha vida para mim parar com as drogas e com a bebida. Só que eu não consegui. Eu não consegui e só se agravou o vício na minha vida, a ponto de eu começar a ficar 6, 5 dias fora de casa. Foi só piorando a minha vida. Perdi diversos empregos por conta da droga. Eu não conseguia ficar em serviço nenhum. Eu não conseguia ficar em trabalho nenhum por conta da droga. Então, eu me lembro que no ano de 2014, no final do ano de 2014, eu conversei com minha mãe, que a minha mãe ela sempre me ofereceu ajuda para me mudar de vida. Mas quando a gente está nessa vida, a gente acha que a gente está certo e que as pessoas que estão nos aconselhando a parar está errada. E, na verdade, a gente está cego espiritualmente, né? E chegou um momento da minha vida que eu já estava quase ficando com problema de cabeça, porque o inimigo, ele estava falando comigo. Eu ouvi a voz do inimigo falar o meu nome. E quando eu falava isso para as pessoas até diziam, tá ficando louco já, tá usando tanta droga, tá bebendo tanto que tá ouvindo até a voz do adversário. E eu estava ouvindo mesmo. O inimigo ele já estava me enlouquecendo. E a minha mãe, ela me ajudou. Certa feita eu cheguei nela e eu disse para ela, mãe, aquela palavra que você me falou aquela vez que quando eu precisasse, eu podia falar com a senhora, que a senhora ia me ajudar a sair dessa vida. Eu tô cansado, eu quero mudar de vida, eu quero sair dessa vida. Aí a minha mãe, ela arrumou uma casa de recuperação para mim, através da vida de um pastor, e esse pastor, ele tinha um conhecimento com o pessoal, né, e tinha um trabalho ali com o pessoal da casa de recuperação. Aí eles me mandaram para essa casa de recuperação. Esta casa de recuperação que eu fui no ano de 2015, ano de 2014 foi meu último estágio, né? No último estado eu já estava bem acabado mesmo. Para falar a verdade para vocês, nem eu acreditava na minha mudança de vida. Eu estava igual aquele povo de Israel no capítulo 37, quando diz: nossa esperança pereceu, estamos cortados. Eu estava totalmente sem esperança, Isso aí, mas o nosso Juninho, Deus, Juninho, isso daí em 2014? a libertação minha foi em 2015, mas o meu último estágio foi em 2015. 2014. Isso, no final de 2014. No dia 5 de janeiro de 2015, eu fui levado para a casa de recuperação Desafio Jovem, uma esperança que tem aqui em Campinas. Uma casa de recuperação muito boa. E quando eu entrei naquela casa de recuperação ali, eu confesso aos irmãos, eu sempre compartilho isso com as pessoas no meu testemunho, que quando eu fui para aquela casa de recuperação, eu fui com um pensamento pensando dessa forma: eu vou ganhar os quilos que eu perdi, eu vou engordar, e quando eu sair da casa de recuperação, eu vou manter uma vida social. Eu só vou beber cerveja e fumar cigarro. Só que
a minha vontade não estava de acordo com a vontade de Deus. Porque o ser humano ele tem uma vontade, mas o Senhor tem outra vontade com a nossa vida, ou seja, é na presença dele. A minha vontade era engordar durante 3 meses e voltar para a rua de novo. Por mais que eu sofri bastante, fui humilhado no mundo. Eu ainda não estava com aquela convicção, com aquela certeza de largar tudo. Então eu pensei em engordar, ganhar uns quilos, voltar para a rua, e eu pensava que eu ia viver uma vida tipo social, só beber cerveja, fumar cigarro. Mas quando eu entrei para dentro daquela casa de recuperação, durante 2 meses, 3 meses que eu fazia um trabalho ali na cozinha da casa de recuperação, eu me lembro que todo dia, 7 horas da manhã, tinha culto na igreja da casa de recuperação, e eu participava daqueles cultos. E quando eu participava daqueles cultos, eu comecei a me recordar de quando eu ia para a igreja com meus pais, quando eu era pequeno. E o meu pai é pastor, né? A minha mãe é missionária. E quando eu era pequeno, eu ia muito para a igreja com eles. Meu pai ia viajar, ele me levava nas viagens dele e eu tocava bateria. E durante o período que eu estava ali naquela casa de recuperação, eu me recordei que eu tocava bateria. E tinha uma bateria na casa de recuperação. Eu fiquei com vontade de tocar bateria, foi quando eu voltei ali a tocar bateria. Mas antes de eu começar a tocar bateria ali, eu entreguei minha vida para Jesus em um culto que teve lá. E ali, quando eu aceitei Jesus, e quando eu comecei ali a tocar bateria, foi me despertando o desejo de orar, de buscar a presença de Deus, de ler a palavra de Deus todos os dias que a gente ia tomar café da manhã na casa de recuperação, almoçar. Cada aluno tinha que falar um versículo da Bíblia. Então, isso me incentivou a ler a palavra de Deus. E conforme eu ia participando ali das atividades da casa de recuperação, trabalhando na cozinha, fazendo as laboterapias da casa de recuperação, eu fui me esquecendo da droga, fui me esquecendo da bebida. Quando deu 4 meses na casa de recuperação que eu estava ali, eu recebi o convite para me batizar nas águas. E eu pensei antes de eu me batizar. E o meu pensamento foi, mas se eu me batizar, eu não vou mais praticar o que eu praticava. Eu não vou andar nos lugares que eu andava. Mas aí, eu fiz um check-up na minha vida. Eu comecei a me recordar de tudo que o inimigo me fez sofrer. Eu comecei a me recordar de todas as humilhações que eu passei. E quando eu me recordei de todas as humilhações que eu passei, o sofrimento da minha família, o sofrimento da minha mãe, isso fez com que eu deixasse meu passado que me entristeceu, que me machucou, me humilhou para trás. Então foi quando eu aceitei o convite para me batizar nas águas. Eu me batizei nas águas no ano de 2015. E ali eu peguei firme com Deus. Os irmãos chamavam eu para ir para o monte. Eu ia para o monte. Na casa de recuperação tem um monte lá. E eu ia naquele monte, buscava a presença de Deus. Tinha oração da madrugada. Eu ia nas orações da madrugada. E a minha família me visitava uma vez por mês naquela casa. E toda vez que a minha família me visitava ali, eu ficava muito feliz, eu chorava, e pensando, né, minha família vem de tão longe me ver aqui, pega ônibus de domingo demorado para me ver, e eu quero sair daqui, eu quero dar orgulho para minha família. E eu fiquei 7 meses naquela casa de recuperação ali, orando, buscando, acreditando ali que Deus faria a obra na minha vida. Percebe que eu estava com um pensamento, mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para o Senhor, o meu pensamento mudou. O meu pensamento mudou. E ali eu fiquei 7 meses naquela casa de recuperação. Quando eu saí daquela casa de recuperação em 2015, com 7 meses, eu fui congregar
em uma igreja, e naquela igreja ali eu peguei firme com o Senhor, permaneci ali buscando, permaneci ali congregando, e para a glória de Deus, meus irmãos, para a glória de Deus, dia 5 de janeiro desse ano, completou 8 anos que eu estou na presença de Deus, louvando e glorificando o nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus porque a minha família, eles não desistiu de mim. Por que que eu louvo a Deus que a minha família não desistiu de mim? Porque quando a gente deposita a nossa fé, a confiança em Deus, em prol da nossa família, o milagre acontece. Mas por que que você está dizendo isso, Evangelista Júnior? Se há uma pessoa na tua família que se encontra no mesmo estado, na mesma vida que eu levava, eu quero te dizer nesta noite, não desista da libertação dele, não. Através da sua fé, através da sua confiança em Deus, você pode ver o milagre acontecer na vida dele. Assim como o milagre aconteceu na minha vida, através da fé da minha mãe. O ano de 2015, quando eu vim para a presença de Deus, eu me recordo que eu vim desempregado, eu não tinha o meu estudo completo, estava com a minha vida de estudo toda atrasada, e eu de verdade, eu confesso para vocês que quando a pessoa ela está dentro da casa de recuperação ali, que chega o momento dela sair de dentro daquela casa de recuperação para poder viver aqui fora, a princípio, a pessoa vai ter aquele medo, tipo, como que vai ser lá fora? Como que vai ser a minha sobrevivência lá fora, nessa jornada nova? Irmão, Deus cuida de tudo. Deus toma o controle da sua vida, conforme você vai se dedicando, você vai se empenhando, você vai congregando, Deus ele vai controlando o barco. Deus ele vai trabalhando, ele vai abrindo porta para você. Eu vim desempregado para a presença de Deus. Deus abriu uma porta de emprego para mim. Deus me deu uma esposa. Deus me deu um filho. Meu filho nasceu, o nome dele é Isaac. Hoje em dia, a minha mãe ela me acompanha nas pregações aonde eu vou. Aquela mulher que outra hora via seu filho na porta dos bar, via seu filho nas baladas, porque ela passava assim às vezes nos lugares assim que eu tava, ela via eu ali embriagado, e eu digo isso para vocês porque outra hora uma mulher que via o seu filho em um bar, numa balada, hoje vê o filho na presença de Deus, hoje vê o filho glorificando a Deus. E eu digo para vocês, se alguém da sua família está sofrendo, talvez você que está nos assistindo aí, você já tentou parar de beber, já tentou parar de fumar, talvez eu estou contando esse testemunho para alguém que se encontra na situação que eu passei um dia. Talvez você tenha aí o objetivo de voltar a devolver o sono para sua mãe através da sua conversão, da sua mudança de vida. Eu quero te dizer que isso é capaz de acontecer através da sua entrega a Deus. O que você precisa é querer a mudança de vida, basta você querer. Porque querer mudar sua história, Jesus quer. Basta você querer dar o passo que é preciso. Deus ele vai te ajudar, vai te libertar e vai fazer a obra na sua vida. A Bíblia diz, no Evangelho de Jesus, escrito por João, no seu capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você leve a sua vida escravizada em algo diferente do que eu era escravizado, mas porém você sofre e você não encontrou uma saída ainda para você ter uma mudança de vida.
eu quero te dizer que a saída é Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Talvez você está aprisionado em um problema que você já recorreu a diversos lados e não conseguiu. E talvez se você continuar buscando a saída nesses lados que você já buscou, você não vai conseguir, porque a saída é Jesus Cristo para esse problema. Então eu deixo aqui nesta noite esse meu testemunho para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, e eu quero aqui profetizar em nome de Jesus, que assim como Deus fez a obra na minha vida, Ele vai fazer a obra na sua vida também. Assim como Deus fez a obra na minha vida, na vida do meu irmão Davi, Deus vai fazer a obra na sua vida também. Quantas vezes, meu irmão Davi, quando eu morava aí na cidade de Mauá, o irmão Davi chegou a me ver doidão, né? Muito louco, né, Davi? O que eu lembro do Juninho, vamos lá, pessoal. Antes de eu continuar aqui, não reparem se vocês ouvirem barulho, porque tanto eu como o irmão Juninho, nós estamos gravando de casa. Às vezes pode ouvir o cachorro latindo, o guarda passando pela rua. Então não estranhem, não é nenhum estúdio, nada, mas a palavra de Deus é verdadeira que sai da nossa boca, isso que importa, né? O Juninho falou aí do poder de Deus para salvar, do poder de Deus para libertar, né? João 8:32, a verdade liberta. E eu lembro do Juninho, sendo sincero, dava medo. Ele é baixinho, né? Não sei como tá hoje, mas naquela época era baixinho, meio que fortinho, cara de mal, cara de bravo, polgado. Eu botava pânico aqui na cidade de Mauá. A gente não teve uma amizade, mas chegamos a jogar bola junto, né? Jogava bola bem ainda, o bichinho era bom de bola. E jogar junto, acho que fumar uma maconha junto, ou beber junto, né? Foi isso, não teve aquela amizade profunda. Aí eu me converti em 2009, né? 13 anos que eu estou na casa de Deus, né? E depois ele se converteu e eu vi, através da internet, que ele se mudou de Mauá, eu vi que ele foi postando na internet as coisas de que Deus vinha fazendo na vida dele, como Deus transformou, né? Agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu me chamo aí Davi Gonçalves, tenho 32 anos hoje, sou da Igreja Pentecostal Deus é Luz, aqui da cidade de Mauá, né? Fica aqui próxima ao supermercado Baronesa, Hospital Nardini, e a vida que eu levava era praticamente a mesma que o Juninho falou aí do testemunho dele, né? E tanto eu como ele, como vocês ouviram a parte do testemunho dele, viemos de família de cristãos, né? Meu pai é missionário, minha mãe missionárias, né? Eu nasci no berço evangélico. Então tinha todos os exemplos, os bons conselhos para seguir e ter uma vida totalmente diferente, né? Mas qual que é o segredo? Não adianta você ser neto de cristão, filho de cristão, se você não tomar uma atitude de ser um cristão. Tem que nascer de novo. Você precisa buscar Deus por si mesmo, para buscar a sua salvação. Seu avô não vai te salvar, seu pai não vai te salvar, sua mãe não vai te salvar. As orações deles vão ajudar, né? Vão tocar o coração de Deus, Deus vai ter misericórdia de você, vai te livrar, vai tocar, você vai fazer um trabalho na sua vida, mas vai chegar um momento que você tem que tomar uma decisão de aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Foi o que eu fiz em 2009, em outubro, né? Então, eu não queria saber antes da minha conversão, eu não queria saber de igreja, eu achava muito chato. Eu via meu pai indo para a igreja, minha mãe, eu via aquilo, muito careta eles, sabe? Eu queria curtir o mundão. Então eu fui. Primeiro copo de vinho numa quermesse, não me lembro a idade ao certo, se era 14, 15 anos. Eu só fui parar de beber com 20 anos. Foi quando eu aceitei Jesus, nunca mais bebi, né? Até o dia de hoje, nunca mais bebi. Só que nesse intervalo,
né, da adolescência ali até os 20 anos, foi tudo quanto que é droga. Então, cocaína, maconha, crack. E aí isso daí era leve, pra você entender, isso aí era leve. Porque eu comecei a frequentar a festa rave. E aí veio o sintético, né, que vai ser o LSD, doce, êxtase, lança perfume. E aí a cabeça virou totalmente, quase que eu fiquei louco mesmo, quase que eu fiquei retardado, né? Comecei a ver um monte de bicho, ouvir vozes e ter umas confusões mentais bem problemáticas mesmo, quase que eu fiquei louco. Fora os livramentos de morte, né? Acredito que você, Juninho, já passou por cada uma que Deus mesmo tocou, te livrou. Gostaria que você falasse Bastante. um livramento. Tenta lembrar um livramento aí que você passou no mundão, que você sabe que foi Deus. Fala aí pro pessoal, um livramento. Vê se você lembra aí. Um livramento, eu me Teve vários, que eu recordo sei, mas que o mais impactante. o mais impactante, deixa eu me lembrar aqui, o mais impactante foi numa favela que eu estava certa feita e ali eu estava traficando. E eu fui para casa, o rapaz falou para mim para casa que ia fechar a loja. Quando eu cheguei dentro do barraco em casa, que era o barraco, casa, né, vou dizer que era minha casa, mas era um barraco. Quando eu cheguei lá dentro, a gente escutou mais de 10 disparos. Foi coisa de 3 minutos de ter chegado em casa. E aí, quando deu aquela calmaria, saí do barraco, e aí começou a sair os curiosos, e ali tinha um conhecido meu no chão, bem aonde eu tinha passado. Então, esses 3 minutos que eu cheguei em casa, se eu tivesse ficado ali, o inimigo poderia ter feito ali, né? Poderia ter ceifado a minha vida ali. Mas esse foi o livramento mais impactante que Deus me concedeu. Eu passei algo semelhante também, né? Eu vou falar aqui para vocês terem noção de como é arriscado estar fora da presença de Deus numa vida bem louca, né? A morte, ela, quem tá na droga, quem tá na bebida, quem tá no mundo do tráfico, do crime, a morte anda do ladinho, meu irmão, bem pertinho, coladinha. E só quem dá livramento é Deus. Uma vez estava eu, um amigo meu, dentro de um bar, jogando sinuca, tomando uma cerveja. É um bar aqui perto da Praça da Bíblia, aqui, olha, é na Subidona, desce, aí cai lá pra Praça da Bíblia, aqui em Mauá. E ali, jogando, bebendo, né? Aí entrou um rapaz pedindo o isqueiro para acender o cigarro dele, né? Naquela época chamava bique, ele falou, empresta o bique aí, tem um bique aí para acender o cigarro. Aí um colega meu deu lá, acendeu o cigarro para ele, e ele pegou e saiu do bar e virou ali a esquina. A esquina é 5 a 10 passos do bar. O bar é quase na esquina, é só uma casa a mais para dar na esquina. Ele saiu do bar, virou, deu 10 passos, aí escutamos barulho de tiro. Eu pensei na hora ali que era de escapamento de moto. Só que aí o dono do bar, oh, isso aí é tiro, é tiro. Aí eu saí do bar, atravessei a rua, né? Não fui direto na esquina, porque o barulho tinha vindo da esquina, eu atravessei para ver o que que era. Não vi nada. Quando eu olho pro chão, o camarada esticado lá. Daí eu cheguei perto, ele tava arrebentado, né? Tomou vários tiros, tiro na cabeça. Foi uma cena bem feia mesmo. Se os caras quisessem executar ele dentro do bar, poderia ter sobrado para mim, para o amigo meu e até para o dono do bar, né? Ou se nós, por algum motivo, tivéssemos saído junto com ele, porque vida de gente que usa uma droga é dessa forma. Se ele tivesse falado, "Ô, vamos descer aqui no Cerqueira Leite e buscar uma maconha, um crack, uma cocaína, vamos lá que eu tenho dinheiro", e a gente pegasse e falar, vamos, que é assim, você nem conhece a pessoa, você já sai junto para se drogar. E nós tivéssemos Verdade. saído junto, ia morrer todo mundo ali, ia tomar tiro até umas horas.
Então esse foi um grande livramento que Deus deu pra gente, fora outros. Vou até contar mais um aqui, olha. Teve uma vez que eu saí de casa e fui em certo lugar, não vou falar detalhadamente, porque tem pessoas que ainda hoje frequentam, então não quero mencionar muitas coisas, né? Que aqui a gente não tá para envergonhar ninguém. E aí eu fui lá, frequentava lá direto, e eu não tinha uma balada para ir, não lembro se era fim de semana, acho que era um fim de semana, mas não tinha uma balada para ir. E ali, tomando um vinho, fumando uma maconha, eu resolvi tomar um sintético, né, um êxtase. Aí o rapaz lá tinha, me vendeu, uma que tem o símbolo de interrogação, que é chamada charada, a bala, né? E aí, tomando ali no meio da rua de madrugada, começou a chover, todo mundo entrou para a garagem do rapaz, né, para se proteger da chuva, e lá eles começaram a fumar mesclado, que é a mistura do crack com a maconha, né? Tinha menina dentro da garagem, menina sim, não criança nem adolescente, já era uma pessoa de maior, eu falo, é uma forma de falar, né? Era uma jovem, uma moça, e os camaradas fumando crack lá. Aí eu comecei a me sentir mal ali, começou a dar um revertério. O corpo começou a formigar, começou a esquentar bem o corpo, a língua querendo enrolar, o coração a milhão, né? O corpo quente. E aí eu não sei se era da droga ou se era o próprio diabo mesmo. Eu enxerguei uma mão vindo pegar no meu pescoço. E ali eu dando uma de homem, que estava segurando a brisa, não reclamava para ninguém, mas eu estava passando mal, quase entrando em desespero ali. Aí eu saí da garagem e saí até quase que a portinha, assim, quase lá para fora, ainda estava chovendo. Olhei para o céu e fiz uma oração a Deus, né? Porque eu não ia para a igreja, eu não orava, não era um cristão, mas eu conhecia a palavra. Então eu fiz uma oração a Deus ali em pensamento. Eu falei, olha, Deus, se o Senhor tirar isso do meu ser, esse mal-estar, eu podia dar uma overdose ali, eu podia bater as botas, né? Coração podia não aguentar, o pulmão, não sei. Fiz a oração, se Deus me tirasse daquele momento ruim, eu nunca mais ia usar droga, nunca mais ia para festa rave. Sabe o que aconteceu? Para quem pensa que Deus não ouve quem não é da igreja, Deus ouve quem não é da igreja. Ai do mundo se Deus não ouvisse quem não é da igreja. É os É, doentes que precisam de médico. E Deus ouve, mesmo você aí no crack, na cocaína, na prostituição, não importa o que você esteja fazendo. Deus te ouve sim, se você orar com fé, buscar com fé. Sumiu na hora o mal-estar. Parecia que eu não tinha usado droga nenhuma naquela noite. E êxtase demora para passar o efeito. Né? Sumiu na hora. Fiquei bonzinho. Fiquei com a saúde plena. Foi um grande livramento. Ali eu comecei a ver, Deus existe mesmo. Eu comecei a experimentar. glória a Deus. Porque depois de uns poucos meses eu me converti. Essa foi uma grande prova de Deus naquele dia. E aí deu de manhã, os meninos continuaram usando droga, pedindo dinheiro para ir buscar mais. Eu falei, não, eu chego, eu vou para casa. Claro que eu não cumpri com a minha promessa com Deus, que eu continuei usando, continuei indo nas festas rave, só que depois de alguns meses eu me converti. Então esses foram os livramentos que Deus me deu. Teve muitos outros, mas esses daqui. E eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo, né? Está ouvindo o Juninho aí, que está em João, capítulo 8 e o versículo 36. Está escrito assim, olha, assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Se você luta com sua própria força para deixar a droga, para deixar o crime, para deixar as bebidas alcoólicas, a prostituição, você vai se frustrar, certo? Se você luta com as próprias forças humanas, você vai chegar um momento que você vai ser derrotado. Tá entendendo? Contra o pecado é somente Jesus que nos pode dar vitória. Aí você pode falar, mas eu conheço pessoas que não são da igreja cristã evangélica que pararam de usar drogas, nunca mais usam. Ok,
São raras exceções, mas se elas ainda não entregaram a vida delas para Cristo, não vai ter adiantado de nada ter deixado as drogas. Naquele grande dia, no dia do juízo, se Deus não vê elas justificadas pelo sangue de Jesus, elas não vão ter salvação, vão ter condenação. Mas não vá pelas suas forças, não tem como. O pecado, ele é muito poderoso. O pecado, ele aprisiona. O pecado, ele arrebenta. Por isso que nós estamos vendo o mundo da forma que está, né? Então você já tentou de tudo, já fez de tudo e só se enrosca. É ou não é? É porque você está buscando com sua própria força. Agora, se você deixar que Cristo lute por você, que Jesus lute por você, você já tem a vitória, né? Por quê? Porque Jesus, ele veio a este mundo em carne e osso, certo? Jesus nasceu da Virgem Maria, ele veio para este mundo para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. É a história de Cristo que está lá no Novo Testamento, bem detalhada, né? Então, a realidade, como diz a Bíblia, é que todos os seres humanos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E Jesus, Sim, e outra coisa, e como estão destituídos, há uma condenação, e a condenação é o inferno. E qual é a salvação? É Jesus vindo e morrendo no meu e no seu lugar, para que nós sejamos salvos do inferno. A salvação não é salvação, você é salvo do diabo, você é salvo do mundo de dor. Isso aí não é nada, o diabo não é nada, o mundo de dor não é nada. A salvação é da ira de Deus. A é, ira de Deus, certo? Porque Deus detesta o pecado, Deus é santo. Então ele criou o inferno para lançar lá todos aqueles que estão numa vida de pecado e lançar lá os demônios também. Então, o demônio é fichinha perto da ira de Deus. O sofrimento que esse mundo produz é fichinha perto da ira de Deus. Imagina ficar no inferno pela eternidade, durante séculos e séculos, nunca mais poder sair de lá, sofrendo eternamente. Essa é a ira de Deus. Então, Jesus chegou, morreu por nós, dizendo assim para o Pai: olha, eu pago a dívida deles, eles não precisam ir para o inferno. É isso que Jesus fez por mim e por você. Mas para que você possa receber esse grande livramento, você tem que acreditar nessa história bíblica. sim, E ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia para poder cumprir a promessa na minha e na sua vida, que é de salvar, que é de perdoar os pecados, que é limpar nosso coração e nos levar para o céu. A salvação ainda é isso. Aqui nós temos bênçãos, nós temos a presença do Espírito Santo, temos força de Deus, temos os pecados perdoados, o coração limpo por Deus, e nós vamos um dia morar no céu, eternamente com Deus. Essa é a única chance de você vencer o pecado, é Cristo Jesus. Se você ser ateu, se você não acreditar nessa palavra, nessa promessa, infelizmente você já é condenado, já está condenado. Essa palavra, ela é a única solução para o ser humano, independentemente de como que ele esteja. Se prostituiu muito, se fumou pedra na lata, no cachimbo, se traficou, se já matou, não interessa. Homossexualidade não importa. Jesus ama o ser humano a ponto de ter se entregado na cruz e morrido lá, levando todos os pecados. Certo? Então hoje, você não precisa ficar com preocupação com a culpa, que às vezes a culpa te joga lá no lixo, lá no chão, né? Dos erros que você já cometeu. Você não precisa ficar atormentado pelas acusações do diabo na sua mente. Você não precisa viver essa vida de escravidão. Não tem necessidade mais. Porque, como eu acabei de falar, se o Filho de Deus libertar verdadeiramente, sereis livres. Se você crer nessa palavra e entregar a sua vida a Jesus, o poder dele vai ajudar você a ficar longe dessa vida sofrida que você leva, né?
E é muito sofrimento, né? O próprio irmão Júnior falou aí da questão da vergonha que o inimigo fazia ele passar no mundo, e é verdade, né? Eu mesmo não conseguia passar do primeiro ano do ensino médio, não conseguia, não conseguia ler, estudar, trabalhar, nada, só pensava em besteira, pensava em crime, pensava sabe, de me drogar, prostituição, só era isso a minha cabeça, né? E as estatísticas mostram que quem segue nessa jornada é caixão e vela preta, na certa. Mas olha só o que Deus fez na minha e na vida do Júnior. Hoje eu sou um evangelista. Terminei lá o primeiro ano do ensino médio, acabei com o ensino médio, finalizei. Hoje eu tenho aí um monte de curso, um monte mesmo. Graças a Deus, não é que eu sou bom, não, perfeito, não, mas Deus deu capacidade. Tenho vários livros, leio. Deus também me trouxe até o casamento, uma mulher extraordinária. Minha mulher é extraordinária, uma Aleluia. pessoa incrível mesmo, de coração enorme, sabe? Uma pessoa batalhadora, campeã de Cristo. Jesus é na vida dela. Hoje meus pais, eles têm orgulho, né? Hoje estou ajudando aí a casa de Deus, a obra de Deus. Hoje eu tenho uma identidade, é verdade? Não sou mais contado nas estatísticas, né? A estatística é qual para quem vive essa vida? Cadeia ou cemitério. E jovem, rápido, viu? Os que conseguem aí passar um tempo, conseguem, mas estragadíssimos. Uns ficam loucos, outros cheios de doenças. Essa não é a vida que Deus quer para você, né? E outra, a Bíblia diz que o corpo, o nosso corpo, né, Júnior, ele é templo do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Então, você destruindo o seu corpo, você ofende a Deus, porque as drogas destroem o corpo. A bebida alcoólica destrói o corpo, né? A própria imoralidade sexual é um pecado contra o corpo também. Então, você desagrada a Deus de todas essas formas, né? E o convite de Deus, o convite de Jesus é que haja o quê? Arrependimento, né, Juninho? Não, tem que ser arrependimento. E arrependimento é choro? Não. Por isso que dizem sobre lá as lágrimas de crocodilo, né? Tem aquele ditado É, das lágrimas de crocodilo. Arrependimento não é choro. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é mudança de vida, né? Então, e para você mudar, o que você precisa? Como nós estamos falando, precisa de Jesus. Só Ele pode te dar a força que você precisa para sair dessa vida. Quando eu aceitei Jesus lá em 2009, eu me senti diferente. Eu senti que toda aquela perturbação saiu do meu corpo, saiu da minha mente, saiu da minha vida, certo? E você acha que eu me converti, eu já me transformei num santo querubim? Não. Até hoje eu tenho os meus pecados, como qualquer homem que aceitou a Jesus. Eu não sou perfeito, né? Quando eu erro alguma coisa do gênero, opa, já vem na consciência, eu sou hoje uma nova criatura. Não vou permanecer nessa vida. E aí Jesus me perdoa e eu sou limpo pelo sangue do Cordeiro. E continua a jornada. Mas de começo, lá de novo convertido, ainda fazia algumas coisas erradas, né? Só que alguma coisa diferente estava dentro de mim. Alguma coisa que me dava consciência do meu erro. Porque quando eu estava fora da presença de Deus, não tinha consciência, não tinha nenhuma consciência. Fazia e o que eu fazia não me importava, eu tinha prazer no erro. Mas quando aceitei Jesus, não. Alguma coisa me tocava, me mostrando que aquilo era errado. E aquilo começou a trazer um incômodo, uma consciência para mim. E aí eu falei, preciso realmente focar mais na palavra, focar mais em Cristo, focar mais na igreja. E aí eu fui para cima, também fui batizado nas águas, recebi o batismo com o Espírito Santo. E Deus me deu grandes vitórias em minha vida e aprendi bastante coisa de Deus, peguei raiz no Evangelho e estou aí
há 13 anos, né? E ainda eu sou jovem na questão do evangelho, né? Eu sou muito novo no evangelho, tem muito ainda para trilhar. Mas uma coisa eu falo para você, o que o Senhor Jesus tem para sua vida é extraordinário. Chega de passar vergonha, chega de ser oprimido, chega de ficar correndo risco de morte, né? O que Deus tem para você é algo incrível, algo fenomenal, algo poderoso, pode ter certeza. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida, Davi. Fico muito feliz aí Amém. por essa obra que Deus fez na sua vida, meu irmão. Dá um Davi, nós conselho aí para conversamos aqui. essa juventude. Então, o que faz a gente avançar, o que faz a gente progredir na presença de Deus, ficar firme na presença de Deus, é a comunhão, é o contato com Deus, que nem você falou aí, né? A respeito da salvação de Cristo, né? Você falou da Virgem Maria, você falou a respeito aí que Jesus morreu pelos nossos pecados, para salvar nós dos nossos pecados. E quando você falou isso aí, a respeito de Jesus morrer para salvar nós dos nossos pecados, eu sempre que está aproximando o culto de Santa Ceia, eu sempre me recordo da passagem lá de Gênesis. Adão, ele perdeu a comunhão com Deus, mas o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós trouxe a comunhão de volta, né? Trouxe Exatamente. o direito de nós ter a comunhão com Deus de novo. E uma nova oportunidade para a gente conversar com Deus, do homem se aproximar de Deus. Porque por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. E também, por causa do pecado, veio a existir a morte, né? Veio a existir a morte, porque podemos dizer que o homem era eterno, né, Davi? Era E isso eterno. é no Jardim do Éden, né? Nós acompanhando a leitura da palavra, tanto Adão como Eva comiam ali, né? Da árvore Sim, que gerava esse fruto e que dava a vida eterna, né? Então eles eram puros, inocentes e eram eternos. Depois que desobedeceram a Deus, veio o pecado e gerou a morte, né? E é por isso que a humanidade sofre hoje. Aí algumas pessoas até culpam a Deus. Por que que acontece tanta coisa ruim no mundo se Deus existe? O plano de Deus para a humanidade era a perfeição, como no Éden. E Deus tinha avisado já o homem para que não desobedecesse. O homem desobedeceu, né? A mulher, depois o homem, e a morte entrou no mundo, o sofrimento entrou no mundo. Então nós vemos sim, o mundo dessa forma aí. E hoje o poder de Cristo, ele é restaurador, mas o principal é restauração espiritual, né? E sim, Jesus restaura outras coisas, restaura casamento, restaura a vida profissional, financeira, ele cura enfermidades, cura câncer, cura AIDS, tudo isso ele faz. Mas o principal é o espiritual, porque com o espiritual sim, restaurado, que é a comunhão que o Juninho falou, a comunhão, Cristo é a ponte. Entre o homem e Deus tinha um abismo muito grande desde Adão. Não tinha como sim, ter um acesso, a não ser pela fé, na época do povo ali do Antigo Testamento. Mas Jesus, ele foi além, ele fez logo a ponte. Aí o homem consegue atravessar essa ponte e chegar até Deus. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então hoje ele está de sim, mãos estendidas como advogado, né? Disposto a te perdoar e esquecer seus pecados. Jesus não é igual, às vezes, uma briga de marido e mulher, que quando briga de novo, um taca na cara do outro que fez de errado. Não. A Bíblia verdade. diz no Velho Testamento que ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados, ou seja, ele se esquece. Então ele não vai falar para você o que você fez ontem, se você já se arrependeu. Ele não está nem mais aí, ele esqueceu, já era, ele não quer nem saber, ele quer saber de você hoje, daqui para diante. Isso que é interessante, você vencer a culpa, vencer o medo, vencer o diabo, vencer o pecado e
ser cheio do Espírito Santo, né? A andar firme, a andar de cabeça erguida e alcançar as bênçãos aqui. Que Deus tem uma grande obra na sua vida aqui, nessa terra. Você ser sal da terra, luz do mundo, e poder impactar muitas pessoas através do seu testemunho. Mas tem que se levantar daí, de onde você está, né? Dessa situação. Vício do crack, da cocaína, da vida de prostituição, de balada, do crime. Tem que sair daí. Porque uma hora isso aí vai te dar uma overdose, uma cirrose. Uma hora isso aí vai te dar uma doença que vai acabar com você. Né? Uma hora alguém chega e te mete uma bala. Então você tem que sair daí urgentemente e vir viver. Porque Jesus é vida. Jesus é Sim, vida. Jesus glória é a Deus. amor. Aleluia. Jesus é amor. Jesus é extraordinário. Né? Jesus é luz. E Deus tem tudo preparado já para você. A paz, só de você ter paz já é algo incrível e extraordinário. Né? Eu me lembro que quando eu não tinha paz, ia lá para as baladas, várias baladas de São Paulo, as mais renomadas, tinha milhares de pessoas, né? Meu salário eu comprava tudo em roupa, em joia de prata. Então eu tava lá no meio da muvuca, usando as drogas mais fortes, dava maior prazer, dava. Só que eu não tinha paz, né? Oprimido, quando ia dormir não conseguia dormir direito, uma perturbação muito grande, olhava para mim, não tinha, sabe, uma autoestima, era totalmente ridícula a situação. E depois que Jesus entrou na minha vida, eu dei valor ao meu travesseiro, a minha cama, solteiro. Eu consegui dormir bem pela primeira vez, dormir com paz, enxergar minha família, que eram meus verdadeiros amigos, né? Não os amigos de copo. Amigo que é amigo não vai te dar uma droga, não vai te dar um copo de cachaça, não vai, isso aí não é amigo, né? Não é amigo. Amigo realmente é aqueles que falam, sai dessa vida, muda de vida. Que normalmente você vai encontrar na mãe, no pai, na igreja, no pastor. Às vezes quando não é a mãe, quando não é o pai, porque tem situações, né, Juninho? Tem gente que tem uma família bem complexa, né? Às vezes quem oferece a droga é o pai ou a mãe, né? Sim, sim. Aham. Mas aí Jesus, ele faz o papel que o seu pai não fez, que a sua mãe não fez. Ele te ama. Se você que não recebeu o amor do seu pai nem da sua mãe, certo? Ele te dá o amor. Ele te oferece essa graça, essa paz, esse amor, porque você é muito importante para Jesus. Então não tem motivo de você acabar com sua vida. Tentar suicídio, continuar numa vida assim. Porque você é valioso. Né? Deus ele não se agrada dos seus pecados, mas da sua vida, ele tem um amor extraordinário para sua vida. Pode ter certeza disso. E a oportunidade da mudança está em tempo, né, Davi? Isso. A oportunidade está Estamos aí. no fim dos dias, né? Jesus vem voltando aí, só que ainda não voltou. Então hoje ele é advogado. Um dia ele vai ser juiz. E quando ele for juiz, não espere ele ser juiz na sua vida, porque aí não vai ter misericórdia. Aproveita que ele é advogado, ele vai pegar a sua causa e vai resolver e vai te dar vitória. Né? Então venha do jeito que você está mesmo. Tem gente que pensa que tem que dar uma melhoradinha para vir para a igreja. Não, tem que vir do jeito que está, que ele vai transformar. Ele que vai transformando. A graça vai transformando de pouco em pouco. Quando você vê essas coisas que você fazia errada, já não está mais. Mas você tem que dar o passo, você tem que vir para a igreja, né? Ou aí onde tu mora, aí perdão, onde tu mora, é uma igreja cristã séria, compromissada, não é igual às igrejas de hoje. Esses dias eu vi no, um banner, Juninho, chamado assim, acho que é Vem Novinha, que era um culto. O Meu convite, Deus. o culto, Vem Novinha. E aí um funkão, uma música eletrônica. E se você recebesse esse convite na sua época, Juninho, você aceitava Jesus? Fala a verdade. Eu, para falar a verdade, Pegasse um para banner assim na aceitar rua ou na Jesus, internet, eu não chamando você tenho. assim para uma rave gospel, você aceitava Jesus? Ah, não.
A gente já era disso, fala aí, Juninho, a gente já era disso. Como que alguém vai chegar pra gente querendo tirar a gente do A pecado, gente do via caminho de isso aí morte, a propósito de uma curtição, né? né? Se a gente fosse nisso, a gente ia a propósito de uma De curtição. uma curtição, como já aconteceu comigo. Eu lembro que uma igreja aqui de Mauá tinha feito um baile de música eletrônica. Eu fui para curtir, eu não fui para buscar Jesus. Que aquilo para mim era curtição. As pessoas não entendem que Cristo não é curtição. Cristo é morrer. Sabia que para você receber Cristo tem que morrer? Morrer Verdade? para si mesmo, ou seja, você não vai ter mais essa questão de mandar na sua própria vida, fazer o que você quer, tem que morrer para si mesmo e viver para Cristo, ou seja, viver obedecendo essa palavra. Então, ir para a igreja, uma igreja séria, querer salvação é morrer. Não estou dizendo da morte física, é a vontade, né? O velho homem morrer. Não é ir para curtir. Então, naquela época, se eu tivesse um banner na minha mão, assim, de uma rave gospel, eu ia ir para curtir. Ou eu ia pegar e falar: isso aqui é light, isso aqui é Nutella, isso aqui não vira. Prefiro uma rave mesmo, com um monte de droga, um monte de loucura. Por que eu vou perder meu tempo com rave gospel? Né? Não ia me libertar em nada. O que eu precisava daquela época era uma igreja séria, de palavra séria, de irmãos cheios do Espírito Santo, que tinha uma oração poderosa para me arrancar do caminho do inferno, e foi o que eu encontrei. O Então encontro da água viva, né? não se iluda com essas igrejas de hoje, porque são de falsos profetas. O diabo ele se transforma até em luz para poder enganar as pessoas. E muitos jovens abraçando isso aí, meu irmão. Dá até dó, viu? Verdade, mano. Viu, Davi? Quando é algo de Deus, que Deus está no negócio, a pessoa que vê a divulgação ou recebeu o convite para um culto, ela vai de acordo com a necessidade, porque eu me recordo, acredito que você se recorda também, quantas vezes é, você recebeu o convite, e nem eu, quando eu estava no mundo, já aconteceu de eu frequentar a igreja, de eu ir à igreja. Acho que até esqueci de falar essa parte, mas foi bom lembrar aqui. Já aconteceu de eu ir na igreja, frequentar, visitar a igreja. E quando eu ia ali porque eu queria que Deus falasse comigo, ou que Deus me passasse um recado, alguma coisa, um aviso, alguma coisa. Mas, mesmo assim, para mim ir, era difícil. Precisava de alguém me chamar mais de 2 vezes, precisava da pessoa me avisar. Tipo, se a pessoa me chamasse na segunda e o culto fosse no sábado, na quarta-feira a pessoa me falava de novo, ou a pessoa me buscava, entendeu? Então, o que que acontece? Quando se trata de algo assim que a pessoa visa o mundo dentro da igreja, o objetivo que ela queria para poder estar no culto cai por terra, porque aí já entra o foco do que de curtir, de fazer coisas que não edifica. Então, essas coisas assim acaba tirando o foco de muitos jovens, muitas pessoas, né? Mas eu quero aqui profetizar em nome de Jesus Cristo que Deus ele vai entrar com providência, né? Porque a obra de Deus é muito séria, né, Davi? A obra de Séria. Deus ela é muito séria, muito Ela séria. custou, ela custou a morte do Filho de Deus, só isso. E dos profetas que vieram, que foram antes, vieram depois. Então, assim, o Evangelho, Cristo, é bênção, é felicidade, é paz. A gente tem prazer em viver as promessas de Deus, na presença de Deus, sim. Não é um bicho de 7 cabeças, algo que nada pode, não. Mas isso aí que estão mostrando para os jovens de hoje, não chega nem a unha do que é o evangelho verdadeiro, né?
Então, se o meu ídolo era rave, era balada, festa eletrônica, era o funk, eu não gostava, mas vamos usar um exemplo. Se Jesus morreu para que eu saísse disso, para que eu abandonasse essa idolatria, se o Espírito de Deus estava trabalhando em minha vida para que eu deixasse isso, isso era um impedimento entre mim e Deus. Então eu precisava largar, abandonar. Daí hoje eu chego e vejo na igreja, que é um canal, que deveria ser um canal de salvação, está sendo um canal de maldição, de condenação. Então hoje é só a graça e a misericórdia mesmo para os jovens serem alcançados por só a graça. Não é impossível. Jesus salva. Jesus pode fazer. Só que a maioria, assim, Juninho, o Brasil tem milhões de evangélicos cristãos. E nós, quando vamos ver, acessando pela internet e outras coisas mais, nós estamos vendo só escândalo. Né? Só escândalo. Mas quem quer ter uma vida séria, uma vida onde Deus vai operar, vai trabalhar, vai honrar, a porta é estreita. Jesus, ele é diferente. Verdade, Davi. E assim, para cada um, Deus tem um propósito e uma função a exercer. E igrejas assim acaba tomando o tempo dos jovens. Jesus tem pressa de salvar mais almas. Eu acredito, porque ele está voltando. Então, quanto mais almas a gente conseguir resgatar do mundo, melhor para o reino. E assim, o tempo da obra de Deus é precioso. E a gente tem 2 horas de culto. Já é bom. É 2 horas, mas é bom. É 2 tempos preciosos. Então, 2 horas de culto ali, que a pessoa se encher do Espírito Santo, louvar o Senhor, e uma alma que foi ali até pensando em se matar, foi tocada através do louvor, essa pessoa, ela foi usada na função que Deus chamou. Então, quando a pessoa ela é influenciada a praticar o evangelho da maneira errada, ela acaba perdendo o tempo precioso, o tempo Perde que o é para ela foco, né? estar influenciando para o certo, ela acaba perdendo tempo influenciando para o errado. E a maioria das vezes, maioria não, né? Vamos se dizer assim, com certeza, muitos deles são influenciados a fazer o errado e acaba não tendo culpa. Acaba não tendo É, culpa, porque não entende, mas né? porque não entende. Mas por ser leigo, Deus também não vai levar em conta esse tempo aí. Então, se por exemplo, se tiver alguém ouvindo a gente né, que frequenta um andamento assim de, de ministério assim, o conselho aqui, com toda a humildade aqui, que eu dirijo a essa pessoa, entrega a sua vida para o Senhor e deixa Ele te direcionar, deixa Ele direcionar a sua vida da forma que é necessária. Porque quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor e a gente deixa Deus direcionar da forma que é necessária, a gente vai preencher o tempo necessário que a gente precisa preencher na presença de Deus. Por que eu digo isso? Quando a gente se entrega na presença de Deus, para a obra de Deus, para andar na direção de Deus, essas coisas que vêm para enganar, não conseguem enganar,
porque o Espírito de Deus dá direção. E o Espírito Santo de Deus, ele dá direção onde Deus está. Verdade. Porque Verdade. uns movimentos assim, eu acredito que Jesus não participa de uns cultos assim. Também, né? Eu creio sim. Eu gostaria até de falar, por exemplo, seria muito bacana para minha carne. Eu sou um ser humano de carne e osso aqui. Eu preciso combater essa carne, porque senão só vou fazer besteira. Se eu não me controlar, a Bíblia diz que eu sou mal, né? Tá falando no Novo Testamento. Se eu não me controlar, eu faço besteira. E quem me ajuda a se controlar? O Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de falar para você que seria bacana um evangelho mais light, que desse para a gente tomar uma, usar uma droga, ter prazer da carne, uma curtição lascada. Ô, vamos dançar, põe um eletrônico, mete um funk, aí vamos fazer da igreja uma balada, uma rave. Ia ser maior curtição. Só que não é assim. Então não posso falar para você uma mentira. Eu não encontrei o Cristo que morreu na cruz nesses ambientes. Não encontrei. Eu encontrei ele dentro de uma igreja séria, de pessoas sérias, pessoas que realmente buscam a Deus, né? E pessoas que tinham experiência, têm até hoje com Deus para passar para nós, que éramos novos convertidos ali, leigos, não sabíamos muita coisa, mas aprendemos com eles. E não é nada desse oba-oba, não é. Se fosse, eu falava para você. Eu curti uma rave no mundo, curti muito. Curti um sonzão, curti. E eu ia ser sincero, oh, pode curtir, é legal, continua, que vai dar certo. Mas não é verdade, não posso mentir, né? Então, o que você vai viver nesses lugares é uma curtição, é uma emoção. Você vai viver uma emoção. Agora, uma transformação só Jesus pode te dar. E transformação é que você Verdade. precisa para parar de cheirar, para parar de se drogar com outros tipos de substâncias, sabe? Para vencer depressão, para esse vazio existencial sair da sua alma, você precisa ser transformado. E só Jesus pode. Então, o conselho é: leia a Bíblia, vá você ali lendo, buscando sabedoria, começa ali pelo Novo Testamento, lê o que você não sabe, você pede ajuda para um pastor sério, né, um obreiro sério, vá na internet, pesquise, leia ali e leia com sincero coração, que o Espírito Santo vai iluminar sua mente e você vai ver do que nós estamos falando aqui, você vai se inteirar do que nós estamos falando, como é a verdade, né? Você não é obrigado a acreditar na minha palavra nem na palavra do Júnior, mas se você pegar a Bíblia e começar a ler com sinceridade, você vai ver a direção do Espírito Santo para a tua vida como vai ser. Você vai desfrutar de coisas extraordinárias na presença de Deus, né? Por que eu puxei esse gancho aí das igrejas hoje? Né, nós começamos falando sobre a questão dos vícios, de drogas, bebida, etc e tal, e o refúgio dessas pessoas que sofrem, como eu e o Júnior já sofremos antes, é a casa de Deus, né? A casa de Deus, as igrejas sérias, elas são aí a ponte entre as pessoas e Cristo. Elas apresentam Cristo, as igrejas sérias, né? É ali que Cristo é mencionado, se ensina de Cristo ali. E hoje, Sim, infelizmente, se você não procurar, se você não ser seletivo, seletiva na questão da igreja, você vai entrar numa igreja e você vai se lascar. Você vai ficar pior do que você está. Né? Tantos verdade. pastores aí que as meninas estão entrando para a igreja, os pastores estão estuprando elas, né? Tantos falsos profetas que quer só seu dinheiro e te promete que amanhã você vai ter um helicóptero, uma mansão, ser milionário, entendeu? Tudo isso aí é furada,
Você tem que entrar numa igreja que vai falar, ó, para de beber, para de usar droga, para de se prostituir, sai do crime, senão você vai para o inferno. E Jesus te ama tanto e não quer deixar você ir para o inferno. Essa é a igreja verdadeira. Independente se você encontra ela numa favela, num bairro chique aí de onde tu mora, não importa. Essa é a igreja verdadeira. Verdade. Semelhante ao hospital, né, Davi? Hospital, E o hospital, eles recebem ali o paciente e cuida do paciente, né? E ali naquele hospital tem o médico dos médicos, que é Jesus é, Cristo. E o bom de tudo é que, por mais que a pessoa chega nesse hospital desenganado pela medicina, o médico dos médicos pode apresentar a cura que é desenganado, porque para Deus não há nada impossível. Talvez isso, a sim, pessoa que olha para você, que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, e diz assim: esse aí é um projeto falido, esse daí não tem mais jeito, não tem solução, só tem dois destinos, dois caminhos, cadeia ou cemitério. Mas se você crê que Deus pode te salvar, Deus ele vem na contramão de tudo que falaram de você e mostra que ele faz a diferença na sua vida, assim como ele fez na nossa vida. sim. E o tema desse vídeo aqui que nós estamos gravando é sobrevivi, porque realmente eu sobrevivi, o Juninho sobreviveu também. Quem sabe se continuássemos mais um pouquinho lá no mundão, nossa vida não seria ceifada, né? Uma Verdade. overdose, um acidente de carro, ou alguém nos matando, ou sofrimentos maiores levando à morte. Então nós sobrevivemos. Jesus entrou com o pacote completo, né, Juninho? Tirou o espírito da Sim, morte que lutava contra a nossa vida, os vícios de drogas e bebidas, as más amizades, levou tudo embora. E hoje nós sim, estamos aqui vivos, sobrevivemos. Se você acha que não tem mais jeito para a tua vida, que a saída é a morte, seja porque você está doente, porque alguém está te perseguindo, te ameaçando de morte, você está devendo, ou a vida de vista tão profunda que você acha que a qualquer momento vai morrer, pode ter certeza que em Cristo você tem as condições e as possibilidades de sobreviver. Quem que é Deus, meu irmão? Olha, Deus criou o céu e a terra, esse globo que nós vivemos, esses animais, a natureza, sabe? Você vai analisar lá no Velho Testamento as batalhas que o povo de Deus vencia pelo poder de Deus, né? Os impérios que caíam diante desse Deus, não é verdade? A vitória que Cristo teve na cruz do Calvário contra o reino das trevas. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Para ele fazer algo na tua vida e te dar vida, ele só dá um piscar de olhos, um assopro, e você pode ser curado desse câncer, dessa AIDS, você pode sair dessa cocaína, desse crack, dessa heroína, você pode. Basta você acreditar. Os seus inimigos que te buscam para te executar, ele pode tirar do seu caminho também, te dar grande livramento, né? Jesus tem poder. Não existe nada mais forte do que Jesus no mundo. Não tem. Você tem que se entregar para esse Deus para que você viva de verdade. E nosso Deus não é aquele Deus carrasco, que judia, que prende, que não deixa a pessoa fazer nada. Não. Ele só tem um caminho diferente, um caminho melhor, um caminho justo, né? Que você vai poder desfrutar com paz e um caminho que dá certo as coisas. Se você continua num caminho de ficar furtando, roubando, não vai dar certo, você nunca vai prosperar. Se você continuar num caminho de droga e bebida, também não vai dar. Isso tudo vai agredir seu cérebro, seus pulmões, né? Cigarro, etc. e tal, seu físico, sua inteligência, sua família, só vai te levar para o fundo do poço. Jesus tem o inverso disso, só caminho bom. Por isso que tem que dar certo sua vida. Então você vai prosperar espiritualmente, financeiramente,
a família também, tudo, porque Jesus tem esse poder. Mas tem que se entregar para ele, chegar e falar, eu creio, e seguir vivendo aqui, ó, buscando a palavra de Deus, olha. Orando, né? O poder da oração é incrível. Você vai ver como Verdade, é que Deus tem poder. verdade, Davi. É verdade. E interessante que quando a pessoa ela vem para a presença de Deus, algum chamado essa pessoa tem. Tem isso. A função, o chamado que você vai exercer, Deus vai confirmar. Ou Deus vai usar a vida do seu pastor, vai usar a vida de uma missionária, ou vai usar a vida até mesmo de uma criança, para te dizer, você tem um chamado de pregador, você tem um chamado de pastor, vejo que você é uma pessoa que tem potencial para liderar, né? E Você os seria um bom chamados, diácono, né? ô Juninho, os chamados não são só ministeriais, Sim. eclesiásticos, cargos eclesiásticos, não. Chamados, Deus tem inúmeros. Por exemplo, Deus pode chamar realmente para ser um pastor, um missionário, um presbítero, diácono, cooperador, uma cantora, né? Mas Deus pode chamar para Uhum. ser um policial, um médico, um advogado, um Uhum. empresário. E essa função que você vai exercer na sociedade vai ser para o nome de Jesus ser glorificado, entendeu? Você vai É ser verdade, luz na sua função, você vai ser destaque de Deus na sua função, e isso vai glorificar o nome de Jesus. Cada um tem uma chamada, entendeu? E verdade, quando se Davi. chega a Deus, você entende qual é o propósito, e Deus te abençoa muito no seu propósito, independente de qual for. Verdade, Davi. Tem pessoas que assim, interessante que você falou. Tem pessoas que têm o chamado para fazer caridade. Por exemplo, o irmão que me ajudou, ele que me ajudou através do pastor, que assim recorreu a ele para a casa de recuperação que eu fui, ele ele não é um pregador, sim, não é um pastor, mas é uma pessoa que tem um coração voltado a ajudar vidas. Então isso é um chamado. E interessante que você falou aí a respeito de chamado também com advogados, médicos. Verdade, porque vamos supor, Deus conhece a trajetória e o destino de cada um. Vamos supor, a pessoa passou a vida inteira na macumbaria, mas Deus sabe o destino, quer dizer, o destino dessa pessoa, porque Deus ele sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã, o ano que vem, ele sabe, não é verdade? Sim, Então, Deus, ele usa a vida da pessoa assim. Eu vou colocar ela como médico nesse hospital aqui, porque essa pessoa que está escravizada aqui vai passar por lá. E ah, através da vida dela lá, essa pessoa pode ser salva através do apelo dela, sim, porque não é somente dentro da igreja que a gente serve a Deus, né? isso. Interessante isso aí, interessante. E também a questão do exemplo, né? Se, por exemplo, você fora, porque dentro da igreja é mais fácil a gente ser crente. Lá fora, onde o pecado está tão próximo de nós, é mais difícil, né? Lá no trabalho, que às vezes o homem casado recebe cantada das mulheres, ou a mulher casada recebe cantada do chefe, por exemplo, já não é tão fácil, né? As tentações, etc e tal. Aí o exemplo de vida já prega o evangelho. Só o exemplo da Verdade, pessoa já prega já. Aí as pessoas olham e veem, falam, olha que diferente é o fulano, a fulana, e podem chegar e perguntar, percebi que você é diferente, etc e tal. Aí já é uma brecha para pregar a palavra de Deus, né? verdade, Davi. Hoje no meu trabalho, a colega de trabalho chorou. E ali no momento ali eu já tive o discernimento, o porquê que ela estava chorando. Sabe quando o seu testemunho vem para você contar naquela hora, sem receio? Porque Sim. no ambiente de trabalho, fala sério, você falar que você usava cocaína, maconha, que você bebia, sabe?
Tem que ser Eu sábio, trabalho né? dentro de um condomínio, eu trabalho dentro de um condomínio, né? Diversas pessoas lá do patamar da alta poderia ter esse receio, mas quando Deus está no negócio, não precisa ter receio, né? Então eu falei assim, eu falei rasgado. Eu vim das drogas, Deus me libertou, eu era viciado no cigarro. Ela falou, você fumava cigarro? Aí eu falei, fumava. Falei, eu fumava maconha, cheirava cocaína, eu ficava 5 dias acordado aí, doido, andando. Meu Deus, e você tá bem assim hoje? Eu falei, tô bem. Quando eu tava no mundo, eu só fui judiado, perdia sono, fiquei magro, fiquei totalmente humilhado pelo adversário, mas hoje eu tô com saúde, tenho trabalho, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um casamento, sou um pregador da palavra de Deus pela misericórdia hoje, né? Deus me leva para pregar nas igrejas aí, prego em casa de recuperação. Você passou em casa de recuperação? Passei em casa de recuperação, por isso que eu prego em casa de recuperação também. Nossa, é sério? Eu falei, sério. Aí a outra colega de trabalho começamos a conversar ali e acabou que a outra começou a chorar e eu comecei a olhar assim, o que será que ela está chorando? Aí veio o discernimento. Alguém da família dela passa por o que eu já passei, tenho certeza. Veio esse discernimento e isso teve um objetivo. Esse testemunho teve um objetivo, qual? De ela contar que um parente dela também escravizado no mundo das drogas, e nisso aí eu lancei o convite da casa de recuperação. Já conversei com um pastor, amigo meu, né? E aí eu vou estar entrando em contato para poder estar ajudando, né? Esta alma, esta vida aí, para estar mudando de história. Então, o testemunho da gente, ele salva pessoas, né? Ele Sim. salva pessoas, porque edifica a fé das pessoas. E assim, quando Deus te libertar, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, lembra do seu testemunho para você contar e edificar vidas, salvar vidas através do seu testemunho. Existem pessoas que vai querer julgar o passado, falar do passado seu, mas lembra que Jesus Cristo, ele ele não está olhando para o que você foi lá atrás, que você foi um bandido lá atrás, um traficante lá atrás, um viciado lá atrás. Ele está olhando para o servo de Deus que você está disposto a ser hoje. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que uma coisa ele faz, se esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para as coisas que está diante dele. Ou seja, esquece das dores que causou teu sofrimento no passado, esquece dos pecados que você praticava no passado, dos vícios que você praticava no passado. Não deixe que o seu passado seja um impedimento no seu presente, mas use o seu passado para ser um instrumento para você no presente. Então, é muito forte, Davi. Quando a gente conta o nosso testemunho, a gente vê que Jesus ele trabalha, que Jesus ele liberta, ele faz a obra. Por isso que ele colocou no seu coração da gente fazer essa live, né? Esse vídeo. Porque eu tenho certeza que já tem pessoas sendo aquebrantadas, já tem pessoas chorando, já tem pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza, Davi, através desse vídeo. E é isso aí. E a gente tem aí o canal, né? O canal da igreja, onde esse vídeo vai ficar depois gravado para o pessoal assistir, viu, Juninho? Depois aí eu te mando o link para você compartilhar com o pessoal que tu conhece. E é isso aí, a gente precisa realmente fazer a obra de Deus, conscientizar o pessoal, né? Tanta gente necessitando dessa palavra e nós somos realmente os vasos, né? Não, Sim, não somos nada sem Jesus. Se eu é, é, cometer a loucura de deixar a Jesus, eu acho que eu não duro muito pouco, não, viu? Morro mesmo.
O inimigo fala, olha lá, ó, tá Não vacilando, passa nem na deixa eu mente, né, ceifar. Davi? Não Então, passa nem na mente, né? eu digo assim, como eu nada sou, para mim não chegar aqui diante da câmera e falar, eu sou o bonzão, eu venci, eu tenho, não. Sem Jesus eu não sou nada. Se Jesus não tivesse aqui, eu já estaria morto. Se eu sair da presença dele, eu morro rápido, né? O que eu quero enfatizar é, com Jesus eu tudo posso naquele que me fortalece. Então você me vendo aqui, se você vê algo de diferente, de impactante, de bacana, de exemplar, é porque Jesus está na minha vida, pela graça e misericórdia dele, entendeu? E esse Jesus é o que quer te dar também um sorriso, uma paz, uma família restaurada, um ministério restaurado, que tem gente que está desviado, Juninho. Esses dias Deus me usou para trazer dois desviados, estavam anos fora da presença de Deus. Gente Glória a está Deus, desviada aleluia. da presença de Deus, né? Então Jesus quer restaurar seu ministério, seu lugar lá na casa de Deus, igual o filho pródigo. A palavra para o desviado é o filho pródigo. Deus espera ele para fazer o quê? Para restaurar o lugar de direito dele, né? E o Não lugar é tá para lá, né, Davi? julgar, hã? E o lugar tá lá, Tá lá, tá lá preparado. verdade. E assim, tá em tempo. Quero reforçar aqui mais uma vez que tá em tempo. Tá em tempo. Tá em Sim, tempo. Jesus chama, ele diz assim, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. é, Às vezes a pessoa está oprimida no canto, né? E Jesus está chamando. Jesus independente está de quem chamando. seja, né, Juninho? Independente de quem seja. Jesus ele é extremamente humilde, ele entende tudo e todos. Tem gente que acha que o problema dele é maior que Deus, que é por ser pobre, por não saber falar, por ter sofrido muito, por ter feito muita coisa errada, que Deus não pode ajudar ele. Meu irmão, Deus, ele conhece tudo e todas as coisas, ele sabe o que você pensa, ele sabe tudo que você passou até hoje, ele te entende melhor que você a si mesmo. Então, se você buscar de coração e crer, ele vai fazer mais do que você pede e imagina na sua vida. Verdade, verdade. A gente conversando aqui, Davi, eu me recordei aqui agora aqui da história do meu pai. Eu me recordo que o meu pai, ele, ele já foi do mundão também, né? Hoje em dia, meu pai, ele é um pregador, é um pastor, tem o próprio ministério. Ele foi escravizado no mundo durante anos, né? Já levou até tiro. E acredito que você já ouviu falar do missionário Davi Miranda, Já. Deus é Meu Amor, pai veio da Deus Amor. da Deus é Amor. É, É um ministério, né? Uma referência para todos nós, né? Sem fazer acepção assim de ministério, mas é um dos ministérios que eu admiro muito, sabe? E foi na Deus é Amor que o meu pai andou. Meu pai estava aleijado e ele chegou naquela igreja ali com a perna podre e quando ali o pastor ali falou para ele levantar, largar a muleta e andar, ele andou. sim, E os dons aquela perna dele, espirituais, eles abundaram muito na Deus é Amor, né? Meu pai, sim, e ele disse que a congregou igreja lá. dele, Pra você ter uma ideia, minha avó, ela era da macumba mesmo, da macumba brava. De quando incorporava, ela cortava a mão com o caco de vidro e cicatrizava, fechava. E ficava incorporada, ela tomava 1 litro de pinga e nem ficava bêbada. Ela incorporava a minha avó. E aí, é que eu não lembro se era, eu não lembro de qual era da linha que era, não vou falar o certo. Se era Quimbanda, Umbanda, não lembro. E meu pai,
criança, ele era muito perturbado. Pra você ter uma ideia, os brinquedos andavam sozinhos dentro de casa, carrinho. Meu pai acordava com o lençol tudo cheio de sangue, arranhado, e não tinha cachorro, gato, era o diabo arranhando ele, certo? E meu pai perturbado, de criança, não conseguia dormir, ela ouviu na rádio o missionário Davi Miranda pregando, né? E ela levou meu pai para lá para Umbanda, Quimbanda, para ajudarem ele, não puderam ajudar. Aí quando levou na Igreja Deus e Amor, eles foram libertos lá e nunca mais tiveram esses problemas, entendeu? Glória a E Deus. aí meu pai tinha 7 anos na época, 7 anos de idade. Quando ele fez 13 anos, Jesus chamou ele para fundar um ministério próprio. 13 anos de idade, já tinha os dons, os demônios caíam, as enfermidades eram curadas, né? Aleluia. Deus é amor, é referência mesmo. Os dons Glória a Deus. espirituais explodiram no Sim, Brasil, aí no mundo, por conta de Deus é amor. Eu fui sim, curado, eu já fui curado pela oração do missionário também. é, benção de Deus. E existe igreja deles que tem cadeira de roda pendurado, muletas pendurado, né? E durante o decorrer do vídeo aqui eu lembrei do testemunho do meu pai, porque assim, a minha avó era assembleiana roxa. Minha avó Júlia, o meu avô Benedito, aqui na rua da minha casa tem uma Assembleia de Deus. E toda a vida eles eram da Assembleia de Deus. Uns 40 anos de Assembleia de Deus. Benção de Deus. Era sentado lá da minha avó, era conselho do Evangelho, palavra de Deus, sabe? Existe palavra, ela morreu há mais de 10 anos. Acredito que já tem isso. Ela me dava muitos conselhos. Obedece sua mãe, vai para a igreja, sabe? E ela falava: você vai ter uma esposa, você vai ser um pregador. Hoje eu lembro, sabe? E quando nós estávamos conversando, que eu lembrei aqui do testemunho do meu pai, a minha avó, o meu avô sofreram muito quando meu pai estava no mundo, mas deu tempo de eles ver o homem de Deus que o meu pai se tornou. Hoje em dia tem mais de 15 anos, tem mais de 15 anos, eu acho que tem mais de 18 anos. O meu pai é um pastor, ele é um pregador. Então, deu tempo da minha avó e do meu avô ver ele pregando, ver ele dando lugar para o Espírito Santo. Ele tem diversos vídeo não, diversos vídeo também assim feito pelo Facebook, mas ele tem diversos DVD gravado, né? Olha, Assim de CD, né? Ele tem diversos gravados. E o pai é uma benção. E por que que eu estou dizendo isso? O filho que dava desgosto para os pais deu tempo de dar orgulho para os pais. Por sim, que que eu estou dizendo isso? Tá em tempo, né, Davi? Dos nossos irmãos aí, dá orgulho para os pais. Não que eu estou dizendo assim, vocês só dá desgosto, não dá orgulho, né? Mas assim, talvez você pensa, é esses porque lugares que eu assim, frequento, deixa eu né? só colocar aqui, Juninho. Às vezes sim, às vezes você que está me ouvindo, você trabalha, só que trabalha, estuda, mas só da sua mãe e seu pai saber que você está nas drogas já é um grande sofrimento, porque eles sabem que o caminho cadê o cemitério, né? Então é complicado. Sim, e às vezes a pessoa para e fica pensando, né? Eu entristeci meus pais, eu queria dar orgulho, alegrar, mas não estou conseguindo. Então, eu queria reforçar aqui que ainda está em tempo. Ainda Com está em tempo. certeza, com certeza. Se Jesus entrar, alguma coisa diferente vai acontecer. Pode ter certeza disso. E para finalizar, Júlia, faz uma oração aí para o pessoal, né? Deixa Deus te usar aí. Amém. Isso aí vai ficar na internet, aí vai reverberar aí, em nome de Jesus. Faz uma oração e a Amém, gente Davi. já finaliza aí, tá bom? Amém, Davi. Oremos ao Senhor. Quero aqui te agradecer, viu, Davi? Opa, Foi uma honra para nós aí, tá a gente bom? pode fazer Tudo na outros obra de Deus. vídeos, outros temas, e vamos meter marcha aí nesse negócio. Amém. É bênção de Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Quero aqui neste momento, Senhor,
em comunhão com o meu irmão Davi, abençoar a vida de todos os ouvintes que nos ouviu, Senhor, e nos assistiu. Abençoa a vida deles, Senhor, de uma forma especial. Liberta, transforma, conceda a vitória. Entra com providência em tudo aquilo que precisa e necessita. Abençoa, Senhor, as vidas, restaura os casamentos, restaura, Senhor, as famílias. Conceda a vitória para cada um, Senhor. Suple a necessidade do necessitado. Conceda o direito, Senhor, de ele cantar o hino da vitória, ela cantar o hino da vitória, através da porta que o Senhor tem para abrir. Eu quero aqui nesta oração, Senhor, profetizar que a libertação vai chegar para a vida de cada um, em nome de Jesus, Senhor. Quem bebe não vai beber mais, quem fuma não vai fumar mais. Nós profetizamos em nome de Jesus a libertação. Assim como o Senhor fez na nossa vida, nós profetizamos nessa oração que o Senhor irá fazer na vida dos ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, amém, eu creio. Creio sim, eu que agradeço você aceitou o convite aí para participar desse vídeo, né? E a intenção aqui é tocar alguém do outro lado que está precisando. É benção, Davi. Glória a Deus, meu filho. Tá bom? Então, eu deixo aí um grande abraço para você, agora sua família aí, a sua criança, né? Nasceu esses dias. Deus Aham. abençoe vocês gloriosamente, dê bastante sabedoria para todos, muita saúde, muita prosperidade aí, que vocês sejam cheios do Espírito de Deus. E isso daí é tudo, né? Ter o Espírito de Deus é sucesso na certa, tá? Esse é o meu desejo aí, que vocês sejam felizes demais. Já são, né? Mais e mais. Amém, Davi. Deus abençoe, filho. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe Opa, grandemente aí seu ministério, sua vida. Amém. Sua esposa, seu pai, né? Manda um abração para ele aí, amém? Deus abençoe grandemente a vida dele aí, todo o ministério em nome de Jesus. amém. Tamo junto, tamo junto. Uma boa noite para você e fica na paz aí. Amém, Davi. Pai do Senhor. Paz. Amém. Deus abençoe.